Aqui estamos mais uma vez, minha gente querida, com muito boas-vindas para todos, com muito amor para distribuir para o mundo inteiro e com muita paz no coração. E assim começamos as nossas leituras de hoje com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Em muitas ocasiões, o melhor a fazer é simplesmente migrar. A vida é sempre uma balança, tentando equilibrar o desagradável e o agradável em perfeita sincronia. Quase nunca tudo está bom. Há situações em que a crise assume proporções tão intensas que podem ser comparadas ao inverno rigoroso nas calotas polares. Nessas situações, a migração é a melhor resposta. Às vezes, em algumas situações, a gente não tem controle e não tem como mudar, não tem a possibilidade de mudança, de fazer diferente, né? Então, é essa situação que ele diz que fica mais rigoroso que nas calotas polares, são situações mais agressivas, mais contundentes. E aí é melhor a gente sair do lugar e ir para outro lugar. Esse lugar não é físico, é um lugar psicológico, né? Mudar o nosso jeito de encarar as coisas, aceitar as adversidades. O que a gente pode mudar, a gente muda. O que a gente não pode mudar, a gente tem que aceitar e transformar o limão na limonada, né? É mais ou menos isso. No Livro dos Espíritos, falando ainda sobre sonambulismo, Kardec pergunta: como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Só há corpos opacos para os grosseiros órgãos do corpo físico. Já dissemos antes que a matéria não oferece nenhum obstáculo ao espírito, que ele pode atravessá-la livremente. Frequentemente, ouve-se o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque, achando-os inteiramente presos à matéria, não compreendem que lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. O sonâmbulo mesmo, pelo desejo que se manifesta, julga precisar dos órgãos. Se, porém, deixassem-no livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou, melhor dizendo, que vê de fora do seu corpo. E é mais uma vez aquela ideia que a gente tem falado, que quem está se manifestando ali é o espírito livre, não é o corpo. O corpo, ele está dormindo, está quase inconsciente, e é o espírito que se manifesta. E é interessante essa ideia de que a visão do espírito não tem um órgão determinado, como a gente tem a visão apenas pelo olho, né? E o espírito não, o espírito vê tem uma visão total
aí já fica mais difícil de explicar e de entender também, né? Porque a gente não tem essa experiência de visão para poder explicar melhor. Mas é mais ou menos isso. A visão do espírito é ampla. Eu acho que só do espírito também mais adiantados, mais grosseiros, que estão muito ligados à matéria, ainda está acostumada a pensar apenas na visão pelos olhos. Então vamos para a Gênese e entramos num novo item do capítulo da Gênese espiritual, que é a união do princípio espiritual e a matéria. Tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, é necessário que ele possa atuar sobre ela. Por isso que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser ao mesmo tempo objeto e instrumento de trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Assim, o corpo é simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal como se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai se mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, se explica também o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Enfim, o que a gente tem aqui para compreender é que o espírito é o essencial, é o principal. A matéria vai servir para ele de envoltório e de instrumento para ele poder se aperfeiçoar. E vamos terminar as nossas leituras. O livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e a trova de hoje é de Roberto Correia, Letreiros da Morte. A terra, escola bendita, o sofrimento é lição, o corpo, a prisão da vida, a morte é a libertação.